paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu venho nesta noite trazer uma palavra que nos responde muitas perguntas, até perguntas que me feita, no decorrer dos tempos, dos dias. Eu tenho tentado responder essas perguntas, e a pergunta é: mas por que uma pessoa, por que um cristão, um ser humano, por que um servo de Deus, por que um crente, quando ele afasta da igreja, ele se afasta da presença de Deus, a vida dele se torna ainda mais difícil que antes dele ir para a igreja? E nós bem sabemos, meus amados, que muitos cristãos, eles chegam na igreja por causa da dificuldade que eles encontram lá fora. Eles se aproximam de Deus por causa das dificuldades do dia a dia. A Bíblia disse que só há duas maneiras de nós chegarmos à presença de Deus. Uma é pelo amor e a outra é pela dor. Infelizmente, meus amados, muitos se achegam à presença de Deus, assim como eu, pela dor. Quando nós não suportamos mais as injustiças do mundo, a maldade do mundo, nós procuramos a Deus. Assim que eu cheguei na igreja, assim que eu me aproximei de Deus, e muitos têm se aproximado de Deus dessa forma, simplesmente pela dor. Aí nós passamos a amar a Deus quando vemos aquilo que Deus ele nos entrega, aquilo que Deus faz por nós, o amor para com que Deus tem para conosco, a misericórdia, porque nós não temos nenhum merecimento, mas pela misericórdia de Deus nós somos alcançados e somos livrados todos os dias das injustiças do mundo e do inimigo. E essa palavra, ela responde essa pergunta para nós, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, e a Bíblia diz assim, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida, vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, meu amado, é o espírito imundo, é o próprio inimigo que tenta nos afastar da presença de Deus. E quando nós não vigiamos, quando nós não cuidamos da nossa parte espiritual, daquilo que Deus ele coloca no nosso coração, nós estamos sujeitos a cair, sujeito a se afastar da presença de Deus. Porque uma coisa, meu amado, muitos dizem assim: mas Deus não está comigo, Deus se afastou de mim. Não, Deus não afasta de ninguém, Deus não afasta de nenhum homem. O homem que, com o decorrer dos dias, com o passar dos tempos, o homem corrompe o coração e o homem começa a se afastar de Deus. O homem começa a voltar, dando passos atrás e se afastando de Deus. E quando nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, olha o que diz a própria palavra de Deus. Olha o que diz o nosso Deus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade,
estar pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, temos ouvido muito isso. Ah, a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o espírito, ele tem que estar fortalecidos. E a única maneira de nós nos fortalecermos, meus amados, é na oração. Orai dia e noite. Não deixais com que o sono ele venha a ser mais forte do que a presença de Deus na sua vida. Não deixai com que o desânimo ele venha te afastar da presença do nosso Deus. Meus amados, esta é a palavra de hoje, que Deus nos responde várias perguntas. Paz, fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que tenha um final de semana abençoado na tua vida, na tua casa e na tua família. Que Deus te proteja.